Não procures esconder nada, pois o tempo vê, escuta e revela tudo. Sófocles, o grande dramaturgo da literatura grega. Professor Almir Rogério, é isso aí, galera, que satisfação mais uma vez estar aqui no nosso humilde canal, mas que tem a responsabilidade, a proposta de trazer temas do universo, da filosofia, dos filósofos, as suas inquietações, as suas teses, as suas provocações, provocações. Mas é isso aí, galera. Eu só continuo falando, então, depois da minha abertura, da minha apresentação oficial. E o tema a ser tratado hoje é justamente Édipo Rei. É escrito no ano de 427 a.C. e narra uma história bastante conflituosa, que trata da questão da fatalidade e trata também da questão do destino. Nós temos alguns personagens, entre eles Laio, Jocasta e o próprio Édipo. A história do Édipo Rei nós podemos descrever da seguinte maneira. Ela é escrita ali por volta do ano de 427 a.C. Então, Laios tem uma revelação do oráculo de que o seu filho o mataria e ficaria então com a sua mulher. No caso do Édipo, que era filho de Laios, Édipo ficaria, desposaria a mãe. Então, Laios, com medo dessa profecia se cumprir, ele pega o menino, fura os pés do menino e coloca ele numa árvore para que os abutres, as aves, acabem o devorando, né, de medo que a profecia se cumprisse. Naquele local, no Monte Citerão, onde esse evento acontece, passa um camponês, né, de uma origem muito simples. E com pena daquele recém-nascido ali, deixado para morrer, recolhe o menino, mas ele tem poucas condições de cuidar. E esse menino, o Édipo, que na tradução grega significa pés inchados, ele é levado para Corinto. E lá em Corinto, o rei Políbio acaba o acolhendo e acaba também cuidando dele. Ou seja, Políbio ele não poderia ter filho, mas ele acolhe ali o Édipo como filho dele. E ele cuida do Édipo, ele educa o Édipo. Édipo cresce na corte de Corinto, então ele tem todos os ensinamentos possíveis e relevantes. E num belo dia, conta a narrativa contada por Sófocles, que numa festa Édipo então teria recebido uma informação, talvez um tanto não interessante, de que os verdadeiros pais, né, do Édipo não estavam ali, mas estava em Tebas. Então Édipo, imagina, ao longo aí da sua já juventude, né, ele desesperado e provocado por aquela informação, parte desesperado para saber quem é o seu pai. E nesse contexto, né, indo em direção a Tebas, porque ele recebe essa informação que a verdadeira família dele estava em Tebas, ele se depara com um homem, né, e algumas pessoas que estavam com esse homem. Nada mais, nada menos, quem estavam com esse homem era Laios. E no meio do caminho eles se encontram, mas Édipo não sabe que Laios é seu pai, e diante de uma discussão, de um conflito, de uma tensão, ele acaba matando o Laios. Ou seja, a primeira parte da profecia se cumpriu. Mas Édipo não tem essa informação, não sabe que aquela figura que está ali na frente dele é o pai dele. Então ele segue em caminho para Tebas. Chegando em Tebas, ele encontra lá uma esfinge, né? E a esfinge era meio que guardiã de Tebas. E ela tinha um enigma. E esse enigma foi proposto por Édipo. Então, a base do enigma é mais ou menos assim, né? A esfinge falando para o Édipo, né? Para ele decifrar o enigma. De manhã tem 4 patas, à tarde 2 e ao anoitecer 3. Imediatamente o Édipo,
né, pela sua capacidade, pela sua inteligência, ele vai dizer que é o homem. A esfinge ainda tentando relutar um pouco, mas como que você chega a essa definição? Ó, de manhã, né, ele está engatinhando, ele é uma criança. À tarde, né, ao meio-dia, ou melhor, ele já está andando, ele é um adulto. E ao entardecer ou à noitinha, ele já está na velhice, então ele precisa de uma bengala. Então a esfinge, ela se arrebenta toda, ela pula, ela se destroça todo. E Édipo, ele é aclamado em Tebas, porque Tebas precisava de um representante. Lembrando que Jocasta já estava sozinho há algum tempo. Então ele é aclamado como rei de Tebas e acaba ficando com Jocasta. E ele não sabe que Jocasta é a sua mãe. Então desse encontro, né, tem-se um casamento, tem-se um relacionamento. E eles têm 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres. Quer dizer, outra parte da profecia se cumprir, né? Ele mata o pai sem saber, fica com a mãe, tem um relacionamento com a mãe, tem até filhos, e algum tempo depois, né, Tebas é assolado por uma grande peste. E alguém comunica, né, alguém vai ao oráculo para saber o que está acontecendo com a cidade, e o oráculo diz que devido à morte do seu rei, Laios, né, era preciso achar o malfeitor, aquele que tinha feito, né, que tinha cometido o assassinato para com Laios. A informação chega a Édipo e Édipo diz o seguinte: olha, eu vou procurar quem matou então esse antigo rei de vocês. Aí ele tem a infelicidade de encontrar Tiresias, e o Tiresias vai dizer para ele: olha, quem matou Laios está muito próximo. Ou seja, a história vai, a história vem, e Édipo acaba identificando que ele mesmo tinha matado o pai. Então, se ele tinha matado o pai, ele tinha ficado com a mãe. Então, ele fica revoltado com toda essa situação. A Jocasta descobre tudo isso, conta a narrativa que ela se enforca, e Édipo fura os 2 olhos, porque ele não quer ver mais o mal, a desgraça que ele causou. Então, a história, que tem muito mais elementos, a gente pode, de modo muito objetivo, narrar, descrever nesse sentido. A profecia que vai dizer que Édipo mata o pai, né, fica com a mãe, ela se cumpre. Então, essa é a história que Sófocles, né, narra já lá no período clássico da Grécia Antiga. Na Grécia Antiga. É um grande drama, né, que conta de fato aí a condição humana, né, o destino ou a fatalidade. Nós podemos aprender muito das grandes narrativas, das grandes histórias gregas. Provoco a você, convido a você a fazer um estudo dessas histórias, e eu tenho convicção, eu tenho clareza de que você vai, além de saborear muito, você vai aprender muito com os grandes escritores da mitologia grega. Então, pessoal, como eu estou fazendo aí algumas apresentações aqui no nosso canal, eu tenho colocado aí uma questão. Aí você tem analisado, né? Você pausa aí o vídeo, tenta responder. Acredito que o quanto mais exercício nós fazemos, a gente vai aprendendo, a gente vai absorvendo ali o conteúdo. É uma maneira, um método bastante interessante na arte do aprendizado, ok? Então eu vou deixar a questão aí, você dá uma pausa, né? Depois eu venho aqui fazer o devido comentário. Tá bom, pessoal, então acredito que você tenha dado uma pausa aí, né? Lido o enunciado todo. Então eu vou comentar as alternativas, ok? Não vou ler o enunciado, vou comentar então as alternativas. Vamos lá. Alternativa A. Divulgava-se a mitologia grega por meio de obras escritas, como a Teogonia de Hesíodo. Então aqui a gente pode, né, dar uma fatiada nessa alternativa aqui. A obra Teogonia é sim escrita pelo poeta Hesíodo, né? Ao lado do Homero, os 2 grandes poetas aí da literatura mitológica grega. Mas, assim, num primeiro momento, a mitologia ela teve uma tradição oral. Então, as histórias, num primeiro momento, elas eram contadas de geração para geração. Depois, um bom tempo depois, então, elas começaram a ser escritas. Então, eu desconsidero aqui
essa primeira alternativa. Alternativa B. Nas narrativas, os deuses são descritos como com aparência semelhante à dos seres humanos. Tá. Contudo, diferentemente dos humanos, são desprovidos de sentimentos. Não, né, pessoal? Eles têm profundo sentimento, eles se relacionam, eles se apaixonam, eles têm ódio, eles têm ciúme, eles têm inveja. Então, dentro da categoria mitológica grega, os deuses eles têm uma semelhança muito grande com as características humanas, né? Eles amam, odeiam, vingam, enfim. Letra C. Nas narrativas mitológicas não se inclui a ideia de verdade relevada. Eu acho que eu devo ter comentado isso num outro vídeo aí, que eu disse que a mitologia é sim uma proposta de condição à verdade, pelo menos para aquele povo, para aquela civilização. Então eles tinham nos mitos uma condição de verdade, correto? Então eu desconsidero também essa alternativa aqui C. Então sobra a alternativa D. Na mitologia grega pulveriza-se a explicação do mundo, tranquilo, né? Pulveriza-se, né? Tudo é explicado com base, aqui está dizendo, né? Vinculada aos humores dos deuses. Então a explicação ela vinha dos deuses, né? Para os fenômenos da natureza, as incertezas, as seguranças humanas, né? Para a origem do mundo. Então tinha sim uma explicação com base nos deuses. Então eu fico com essa alternativa aqui. Então eu espero ter contribuído mais uma vez aí para o seu estudo e espero estar contribuindo para a sua formação também. Então eu vou ficando por aqui, só tenho a agradecer mais uma vez, né? O pessoal continua me falando, professor, o senhor tem ajudado, tem indicado o canal, fico muito contente, manifesto aqui mais uma vez o meu contentamento, o meu muito obrigado, peço que Deus continue abençoando muito você, a tua família, os teus estudos, enfim, e que Ele possa te dar muita saúde, muita força, mais ainda capacidade, muita coragem para enfrentar aí os desafios, os obstáculos, os problemas do dia a dia. Fiquem com Deus, um abraço.